Boa noite! Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos! Bem-vindas, minhas maravilhosas! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live especial de hoje. Olha só, gente, aqui com a Jaque, topíssima! Uma mulher de Deus, bem-vinda, Ilza! Bem-vinda, Miriam! Boa noite! Boa noite, Érica, sejam bem-vindas. Angel, seja bem-vinda. Vasco Lamed, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos todos. Infiltrando isso aqui no nosso espaço. Infiltrando, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos muito animadas hoje, né? Opa! O tema hoje que a gente vai falar é muito importante, né? É algo que faz todo sentido, né, pra nossa vida. E a gente tá muito animada. Bem-vinda, Júlia. Quem mais tá ali? Por falar em infiltração aqui, o que tu acha de fazer um movimento desse pros homens? É, boa ideia, hein? O que vocês acham? O que vocês acham, gente? Um movimento desse de mulheres virtuosas, só que de homens valorosos. Olha só. O que vocês acham, gente? Fala aí a opinião, quem gostaria da ideia, quem que acha que iria acrescentar. Coloca aí. Quem acha que seria legal colocar aí o marido, o namorado, o pai, o irmão, num movimento de homens valorosos, né? Eu acho que seria legal, hein? Até o nome deu, né? Homens valorosos. Mulheres virtuosas e homens valorosos. Gostei mesmo. Né? Gostei também. Aí, ó. Temos opiniões. Mais um homem, Jorge. Jorge Verde. Não é palmeirense não, né, Jorge? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa live, pessoal. A Ilza. A Mora Moreira. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar? Bora! Bora falar um pouquinho hoje sobre o nosso tema. Na verdade, a gente vai dar um resumo, né, Jaque? Sobre amanhã um encontro muito especial que nós teremos aqui na cidade de Uberlândia, né? Então, se você é de Uberlândia, só para lembrar, a gente ainda tem algumas vagas para o nosso encontro de amanhã. É gratuito, mas o nosso local ainda é limitado, então tem que fazer uma inscrição. A gente ainda tem poucas vagas. Se você é de Uberlândia e tem interesse em participar, me chama no direct, esse direct aí da live, que eu vou fazer a sua inscrição. Se você é de fora, não é de Uberlândia, é só ficar ligado que a gente vai fazer a live aí ao vivo para vocês de fora não perderem e acompanharem tudo também, tá bom? E o nosso tema de hoje, que é esse resumo sobre o que a gente vai aplicar amanhã, exercícios, tudo bem elaborado pela nossa coach topíssima Jaque, é sobre propósito, sobre valores, princípios e missão de vida, a importância que você faz hoje no mundo, né? Exatamente, para quem sabe, no primeiro encontro a gente trabalhou o lugar de si mesmo, né, dentro de si. E agora a gente vai trabalhar o lugar da gente no mundo, né? O primeiro seria o autoconhecimento, e agora é a questão dos propósitos, que, como a Aline falou, engloba valores, missão, o que mais? O sentido mesmo da sua existência, né? Exato. Se encontrar. Pra que eu nasci, o que eu tô fazendo aqui, qual que é a minha grande missão, qual é o meu grande destino. Eu acho que é principalmente por isso que é algo tão importante, né? Que é o que vai dar sentido à nossa vida. Exatamente. Bom, então, começando aqui, gente, nós vamos fazer em duplinha, né? Então a gente vai discutir o tema falando um pouquinho sobre a importância de descobrir o seu propósito. Vocês acham que é importante descobrir o propósito? Vocês já descobriram, não descobriram, né? Compartilha aí com a gente, ou se vocês já pensaram sobre isso, porque é importante, né, Jaque? Qual que é a importância de se descobrir o propósito? A importância de descobrir o propósito é viver plenamente. E o que seria isso, viver plenamente? É você saber, você viver conscientemente, você levantar sabendo para que você existe.
A gente está vivendo uma época de crise de identidade justamente pela falta de noção do seu próprio propósito, do nosso próprio propósito, né? A importância de se descobrir o propósito é você dar sentido à sua vida e, consequentemente, à vida das pessoas que estão à sua volta, né? Porque quando o propósito em si, ele é diferente do autoconhecimento, por exemplo. Ele tá ali juntinho, tá ali ramificado, mas é diferente. O autoconhecimento é para você, né? Você com você mesmo. A missão, o propósito é pro outro. Então é até algo que a gente fala muito, que é impossível você encontrar o seu propósito se você não tiver um mínimo de caridade dentro do teu coração. Porque é sempre pro outro. É o seu papel no mundo. Olha que legal. Isso é muito importante, né? Exato. E é uma coisa interessante porque você acha, eu tenho observado isso, né, Jaque? E parece que antigamente não tinha essa busca por propósito tanto quanto tem hoje. Faz sentido? As pessoas hoje estão buscando mais o seu propósito do que antigamente? O que aconteceu? Por que isso hoje está mais em alta? As pessoas estão buscando mais o seu propósito, entender, viver do que antigamente? Então, a gente vem de uma multiplicação de conhecimento agressiva, né? A gente, a cada 6 meses, a gente multiplica a quantidade de informação. Olha só, 6 meses? Exato. E a gente costuma dizer que nós vivemos 3 grandes eras. A época da Idade Moderna, da Idade Média, da Idade Moderna, do Iluminismo, e nós somos a geração pós-Iluminismo. Então tem toda essa bagagem, né, existencial do passado. A ciência, a gente teve uma explosão de consciência através do conhecimento que chega até nós. A gente teve uma explosão de conhecimento. E com isso as pessoas começaram a se questionar, né? Antigamente, ou era só Deus, né, ou era só o homem. E na época do Iluminismo, as pessoas se despertaram. Falaram, opa, pera lá, tem que ter um equilíbrio. Não é só Deus que vai fazer por mim. E depois não sou só eu que vou fazer por mim, é a época do egocentrismo. Então começaram-se a questionar muitas coisas. E aí veio o Iluminismo e nós somos o pós. Então nós somos, dá para entender que nós somos os resquícios de tudo isso. Né? Então hoje que nós estamos conseguindo organizar algumas coisas e o questionamento pelo propósito vem justamente por conta disso, pela multiplicação do conhecimento. E falando da palavra, como de costume, a gente não consegue não falar, mas a própria palavra diz que o mundo se libertaria pelo conhecimento, através do conhecimento, né? Então, é justamente isso, a verdade ela liberta, né? Liberta das ilusões. Quando a gente sobrevive, a gente reage ao nosso externo, ou seja, alguém está decidindo a nossa vida por nós. Então, hoje, as pessoas têm sede de direcionar suas próprias vidas. É muita informação, né? E com isso vem essa sede, será que eu tô fazendo, né? Tem até ali, ó, a Ana Lília perguntando, como eu faço para saber se achei o meu propósito, né? Exatamente todas essas perguntas que fazem essa busca crescer, né? Legal, Ana. Agora, eu faço uma outra pergunta para você. Você gosta de levantar de manhã? Você gosta de fazer o que você faz? Você gosta de estar com as pessoas onde você com as pessoas que você convive? Você gosta de viver no lugar onde você vive? Então eu volto a pergunta para você, porque é importante a gente colocar aqui que não existe um caminho para o propósito, é cada um consigo mesmo. Tanto que o primeiro passo do propósito é o autoconhecimento. Né? Então não necessariamente quem se conhece encontra o propósito, né? Mas necessariamente quem encontra propósito se conhece. Então, tá aí diretamente ligado. E aí eu deixo essa pergunta para você. E lembrando que amanhã, né, gente, a gente vai fazer a live do treinamento e aí a gente vai ter exercícios específicos para você identificar isso, se você achou mesmo o seu propósito ou qual é o seu propósito. A gente vai falar mais profundamente sobre o propósito amanhã, tá? Essa live, ela é menorzinha, é uma live de introdução pra gente falar do que vai ser falado amanhã, do que vai ser treinado, né, já? Exatamente. Entendi. Então, e outra coisa importante que eu acho que nós vamos falar também é
O que acontece com a pessoa quando ela não descobre o seu propósito e quando ela não vive o seu propósito? Aí a gente descobre que a gente consegue uma resposta para aquelas pessoas que vivem reclamando, e aqui a gente não vai levantar julgamento, porque é muito difícil você sobreviver, é muito difícil você ser consequência da vida, consequência do meio. Sabe aquela pessoa que não tem brilho nos olhos, que não tem motivação para nada? Então, isso daí é efeito colateral da falta de propósito na vida. É uma pessoa egocêntrica que vive pro material, e aqui também a gente não vai levantar julgamento, porque é assim que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que nós temos que ter para ser alguma coisa, quando na verdade a gente precisa ser para alcançar. Exato, e para aquilo tudo fazer sentido. E como que a gente descobre se isso é verdade? Sabe aquele bilionário que você conhece? E se você não conhece, pode ler alguma biografia, autobiografia. Você vai entender que ele, para ser bilionário, ele teve que entender a essência dele. Existem níveis que é esforço, existe nível que é estratégia, existe nível que é o próprio dinheiro, mas existe nível que é só a descoberta do propósito para fazer sentido na nossa vida. E não por um acaso que a gente vê também outros milionários que às vezes herdaram, às vezes, né, são consequência mesmo de uma decisão de uma outra pessoa, do seu próprio pai, e não tem sentido nenhum, acaba se matando. Eu mesmo tinha um colega, um rapaz, eu acho que eu nunca te contei isso. Ele era dono de uma grande construtora na cidade onde eu morava. O cara era muito respeitado, era um rapaz bom, mas a gente percebia a falta de brilho na vida dele. Em 2017 ele se suicidou. Então, o próprio suicídio também é uma raiz da falta de propósito. Porque eu poderia traduzir aqui o propósito como um sentido de estar. Né? Da vida. Um sentido de estar onde você está. Um sentido de viver, um sentido de ser também, né? Por que não? Mas é justamente isso. A pessoa que não encontra a consequência, o preço é muito alto. Porque aí, vocês conhecem aquela pessoa que vive assim? Girando em torno do seu próprio rabo. Sim. Né? Que às vezes fala assim, nossa, quando eu passar no concurso público, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar um namorado, eu vou ser feliz. Exato. Né? Quando eu casar, quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar tantos mil por mês, eu vou ser feliz. Né? Eu ouço muito isso. Muito. É o ser humano quando, né? Quando eu alcançar no nosso negócio, né? Quando eu alcançar o próximo nível, quando eu tiver 30 pessoas transformadas, eu vou ter sentido de vida, né? Eu vou ser feliz. Então é você condicionar o seu sentido, a sua felicidade a um acontecimento. Uma pessoa que não conhece o seu propósito, de novo, ela é resultado do meio, ou seja, ela não decide a sua própria vida. Ela sempre vai ser consequência de uma situação e sempre consequência de um desejo, que isso também é muito perigoso, porque o desejo pode estar diretamente ligado à vaidade, ao egocentrismo. Então, você acaba sendo resultado de um instinto, vamos assim dizer. Quando você não vive por um propósito, você é resultado do meio, você é o resultado dos seus próprios instintos. E aí que vê muitas pessoas frustradas, né? Exato. Que sempre em busca de alguma coisa, procurando saídas em outras situações, né? Procurando válvulas de escape, não é? Exatamente. E eu tive um projeto com adictos, né? Com drogados e tal, em caso de recuperação. E a gente identifica uma sensibilidade deles muito grande pelo que é propósito, pelo seu propósito de vida. Só que o que acontece? Quando a gente não tem ferramentas necessárias para descobrir, automaticamente a gente vai se encontrar ou num quadro depressivo, ou num quadro de frustração mesmo, né? Então é necessário você buscar primeiramente conhecimento para você adquirir ferramentas para poder conseguir encontrar o seu propósito. Hoje a gente tem muito material. Tem muita informação. Né? Muita informação. Siri Prembaba, ele fez um material muito... ele transformou algo complexo numa coisa muito simples.
Então você hoje pode ter acesso a ferramentas gratuitas ou através de um livro. Né? Tem um livro que chama Propósito, O né? Propósito, do Cid Prembaba. E, gente, outra coisa, posso, Aline? Claro! Uma coisa que a gente vai deixar, eu faço questão de deixar bem claro aqui, é a questão do conhecimento. Não tem como a gente transformar algo na nossa vida se não tiver um conhecimento. Jaque, mas você fala que não tem como mesmo, a não ser que você esteja muito direcionado por Deus. Porque daí você é conduzido, né? Você mesmo é conduzido, às vezes você não sabe o que está acontecendo, mas o negócio dá certo. Né? Por quê? Porque tem ali um propósito por detrás, né? Você já sente, automaticamente você sente o que tem que fazer. Mas a maioria das vezes, quando a gente identifica algo e não consegue mudar, o primeiro passo é você buscar o conhecimento para isso. Né? Como que eu vou fazer? Jaque, mas eu não sei qual material. Pode falar? Experiência própria. Quando você tem um desejo imenso de algo, o material vem na tua mão. Vem, com certeza. As informações vêm na tua mão, pessoas se aproximam de você com aquilo. Então vamos trabalhar um pouquinho mais a questão da fé na vida e acreditar que as informações que você precisa vão chegar. Então, só para sistematizar isso, o primeiro passo para a mudança e para a descoberta do propósito, conhecimento. Isso é muito válido, né? Eu acredito muito nisso. Eu até estava comentando com algumas meninas hoje que os problemas que foram criados na sua vida, eles não vão se resolver com a mesma mentalidade com que eles foram criados. Não. Né? Os problemas, eles vão se resolver com uma mentalidade acima do que eles foram criados. Então, a gente fica sofrendo ali diante de uma situação sem entender que para eu resolver ela, eu preciso estar um degrau acima de como eu criei ela, né? Exatamente. E o conhecimento, ele é muito importante quanto a isso. E é como a Jaque disse, né? Eu vou falar aí de mim mesma, que a partir do momento que eu me senti incomodada com a questão do propósito, né? Eu acho isso muito... É uma coisa tão melindrosa, porque se você for analisar os passos, estou falando de mim agora, dando aí meu depoimento, os passos da minha vida estavam indo, eu estava encaixada aqui na empresa que eu trabalho, tudo estava indo como deveria ir, bem, mas dentro de mim faltava algo, sabe? Quando você sente que tá faltando alguma coisa e você começa a se perguntar: o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu tô nesse negócio? Pra que eu acordo? O que é? Sabe, aquilo estava me incomodando, me consumindo, né? Qual que era o sentido daquilo ali? E esse sentimento me consumindo de querer saber por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, me levou a buscar propósito. E os materiais começaram a vir, as pessoas começaram a vir. A Jaque veio depois disso, gente. Olha só, que incrível. Então eu comecei essa busca por me autoconhecer, por conhecimento das situações que eu estava passando, para conhecimento do que, para que eu nasci. E começou a vir em mim ferramentas para poder entender o meu propósito. Então, isso que a Jaque falou, eu tô testificando que realmente acontece, porque aconteceu comigo. E começou a vir livros, começou a vir vídeos. Eu comecei a abrir o Instagram e já tem um vídeo que falava sobre um propósito, que falava ali, que ensinava. Então, isso é muito legal, isso é muito verdade. Essa lei da atração, né? Que a gente atrai aquilo que a gente sente, busca, não é? Inclusive, uma das consciências que facilitaram muito essa busca pelo propósito foi essa, da lei da atração. Ela facilitou muito, porque a partir daí a gente entendeu que a gente poderia construir. Olha que legal. Porque o nosso sistema ensina que nós por exemplo, antigamente, só é rico quem é filho de rico. Sim. Tem que ter um talento imenso para ser rico, tem que ter isso, tem que ter um monte de coisa, né? Eles condicionavam a questões externas mesmo. Mas a gente descobriu através da lei da atração que não, que é extremamente possível você materializar aquilo mesmo que você esteja longe nesse momento. E eu acredito que se você está aqui hoje nessa live é porque você tem se questionado. A gente não atrai aquilo que... Imagina, a gente está aqui há quantos minutos? 20 minutos. 20 minutos.
Quem ficaria numa live ouvindo 20 minutos se não tivesse em busca de algo? Então, provavelmente você é resultado disso que a gente está falando, você tem buscado por respostas, pedido a Deus ferramentas para mudar e aproveita, né? O pouco que a gente pode dar pode transformar muito a sua vida, assim como a gente vê muitas vidas se transformando todos os dias, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Com certeza nada é coincidência, né? Tudo é preparação e tudo é atração. Isso é muito forte também. E Jaque, deixa eu te perguntar outra coisa que faz parte aí que eu vejo, né? Você acha que existe alguma ligação entre os seus valores, os seus princípios e o seu propósito? Existe uma ligação nisso? Com certeza. Tanto que você, a sua própria fala, né, contando, relatando o que aconteceu com você, demonstra isso. Porque você primeiro se questionou. Você falou, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, sempre vai iniciar com um eu. Sempre, e o eu é o quê? Um conjunto de valores, tá? É um conjunto de valores. E o que são valores? Aquilo que é importante para você, aquilo que movimenta a sua vida, aquilo que fala assim, ó, você vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Qual que é o grande problema? É quando esses valores são constituídos por pessoas da nossa família que às vezes não têm os mesmos anseios que a gente. Então, o que tem que acontecer aí, Aline? Uma quebra de crenças para trazer e ajustar os valores rumo ao nosso propósito. Então, é um caminho todo que tem que fazer e é o que você assumiu fazer. Inclusive, meus parabéns, porque assumir isso é um processo bem dolorosinho, né? Apesar de ser prazeroso cumprir a sua missão, o seu propósito de vida, mas é um processo bem... Dói, né? Tudo que quebra, reconstrói, ele causa uma dor, né? Desconforto, né? E é bem por isso que muitas pessoas, apesar de entender esse caminho, não seguem ele, né? Porque... é difícil, né? É mais cômodo ficar onde está, né? Levando a vida. Por quê? Porque hoje é normal as pessoas irem levando a vida de qualquer jeito, né? Normal não, desculpa, é comum, né? Não é normal, é comum as pessoas irem levando a vida de qualquer forma. Então a gente vê o vizinho levando, os pais levando, os familiares levando de qualquer forma, a gente acha comum e quer levar de qualquer forma também, né? Pra ter essa ruptura e realmente buscar os seus valores e viver dentro dos seus princípios e viver o seu propósito, é sair do comum, né? É sair do que a maior parte das pessoas que nos rodeiam fazem. E aí é onde dá aquela doidinha no começo, mas é muito prazeroso, é muito gostoso, porque você sente uma realização interna, algo que não tem preço, né? Isso é muito especial. E uma coisa que eu acho legal dos valores, que às vezes pode ter alguém vivendo isso, e eu já presenciei isso por muito tempo, né, nesse meu caminho aí, lidando com pessoas, é que às vezes pessoas em determinadas situações, ou casamento, ou no negócio, elas travam, porque aquilo que ela tá vivendo vai contra um valor interno dela. E o que ela tem que fazer para poder, por exemplo, subir de nível, né, para poder crescer, bate com o valor que ela tem. Exatamente. Só que ela não tem consciência disso. Isso também, gente, eu tô falando porque também aconteceu comigo, né? Eu tô aqui a pessoa da testificação. Show, né? Legal quando você fala e tem um exemplo vivo, né? Tem um exemplo vivo, né? Maravilhoso. Eu tive dificuldade numa época de romper na empresa que eu trabalhava antigamente. E eu tive uma dificuldade, tava com uma dificuldade de romper um nível. E eu ficava me perguntando, meu Deus, né? Mas já é normal e tal, já faço o trabalho, já sei como é. O que tá acontecendo que eu não consigo romper essa barreira, né? E aí, através de conhecimento, curso, treinamento, eu fui descobrir verdadeiramente, pôr no papel os meus valores. E quando eu descobri os meus valores, quando eu coloquei no papel os meus valores ali, que eu vi que os meus valores estavam indo em contradição ao que eu tinha que fazer para crescer. Por isso eu não conseguia crescer e eu não entendia. E a partir desse dia eu entendi, gente, foi transformador. Perfeito, isso.
Eu acho que vale muito a gente falar sobre isso dentro do casamento também. Sim. A gente percebe as pessoas se relacionando umas com as outras por demandas emocionais, carência, enfim, demandas emocionais. Eu percebo assim que não tem uma análise em relação a valores. Quando você está, inclusive, durante o seu processo, é necessário que você tenha pessoas com valores muito parecidos com os seus para que dê certo. Porque já é muito difícil, né, você conseguir quebrar contra você mesmo. Porque quando você inicia num processo do autoconhecimento, é você com você mesmo. Então você vai entender uma questão, você vai falar, não, é isso, a lógica está perfeita. Mas e na hora de fazer? Né? E aí você tem pessoas perto de você que assistem isso, né? E você fala, caramba, mas eu já entendi, eu tô fazendo feio. Mas não, gente, é o processo mesmo do desenvolvimento. Porque eu até comentei no nosso primeiro encontro que o desenvolvimento ele não é linear para cima, ele é uma espiral, né? O Winnicott fala muito disso. Então, o desenvolvimento, ele vai, ele sobe, ele desce. Qual que é a questão? É você descer e ficar muito tempo lá embaixo, né? Você não subir de novo. Então, essa fase de você consigo mesmo já é difícil. Imagina se não tiverem pessoas com os valores parecidos com os seus. Nossa, quase que impossível. É onde a gente vê muitas pessoas travadas. Né? Aí querem compartilhar dentro de casa, o que é normal, né? Nós somos seres relacionais que quer compartilhar uma coisa, né, com o outro. E aí você chega e você acaba se sentindo ridicularizado. Aí essa pessoa que tá com você errada, né, o seu esposo aí que às vezes não tem essa consciência, né, que você tá buscando, por exemplo, ele é errado, a culpa é dele? Não, né? Eu também acho que não. Acho não. Tem estudos, né? Mostram que não. Ele as crenças dele, os valores dele, né? Cada um tem uma construção diferente. Então, vai conflitar, vai acabar atrasando os processos. Então, assim, por que eu tô falando isso? A importância de você saber dos seus próprios valores e entender também o valor daquelas pessoas que estão do seu lado. Por exemplo, seu pai, sua mãe, seu esposo, seus irmãos, né? E, gente, ninguém tem que mudar não, viu? Ninguém tem que mudar. Quem tem que mudar é aquela pessoa que entendeu a importância de mudar. Se a outra pessoa tiver que mudar, ela vai entender também a importância e ela vai viver os processos dela. Porque é muito comum a gente ver, né? Ah, meu marido tem que mudar, porque senão não aguento, não sei o quê. Não existe. Quem tem que mudar, quem sentiu a necessidade da mudança. A gente tem até um livro, né, chamado O Poder da Esposa que Ora. Sim. A gente falou dele hoje pela manhã no nosso grupo, inclusive você, mulheres, que não estão no nosso grupo, vocês podem entrar lá, pedir pra Aline aí no direct. Manda no direct que ela vai te passar o link para participar do nosso grupo. Todos os dias de manhã a gente tem uma passagem, a gente tem uma mensagem, a Aline também ao meio-dia ela sempre posta alguma coisa. Então um preparo mental, um mastermind, para facilitar esse processo da mulherada em busca de si mesma, em busca do seu propósito. Exatamente. Então a questão dos propósitos, meninas e meninos, é justamente essa a importância dele. Ele facilitar a sua conquista, a conquista do seu propósito de vida, né? Do seu motivo de existir, vamos assim dizer. Então, por isso que é importante analisar e por isso que existem muitos conflitos também durante a nossa trajetória. Então, a pessoa, quando ela entende que cada um tem um papel no mundo, cada um segue as suas crenças, os seus valores, fica um pouco mais fácil. Não é muito fácil, mas fica um pouco mais fácil. Leve, né? Fica mais Você leve. consegue pelo menos não julgar a pessoa, não esperar algo daquela pessoa e com isso não frustra, né? Então faz essa diferença. E eu acho importante também, gente, eu sei que tem pessoas que já são casadas, mas tem solteiros, tem que estão namorando. Então é muito importante, pra que serve o namoro, gente? O namoro serve pra você, e eu sei que é bom namorar, né? Mas o namoro serve pra você identificar os valores daquela pessoa, né? Ver a compatibilidade de princípios, de valores, porque é bem mais fácil quando você se relaciona com a pessoa que tem os mesmos princípios que você, os mesmos valores que você, tem o mesmo propósito de vida que você, é bem mais fácil, né? Então, quando você tá namorando e já vê que a pessoa não tem o mesmo valor, você é super família e a pessoa não é família, não conversa com a mãe, não conversa com o pai, né? Então já vê que os valores já tá conflitando enquanto namora. Pensa quando casar.
né? Mas eu amo. E aí, Aline? Eu amo. Mas eu amo. Gente, aí se você ama, né? E aí, mas é outra coisa que você tem que ver, é amor mesmo ou será que é carência? Exatamente, né? Exatamente. Será que realmente é amor ou é a carência ou é a falta de algo que eu tô buscando lá? Então, eu acho que é um assunto muito profundo pra gente refletir. Amanhã, na nossa live, a gente vai aprender a identificar os nossos valores, os nossos princípios, né? Porque, igual eu falei pra vocês, gente, eu já tinha bastante idade, né? Porque eu ainda sou nova, mas eu já tinha uma idadezinha avançada quando eu descobri verdadeiramente os meus valores, né? Então, se eu te perguntar agora, nós temos aí algumas pessoas, você reconhece os seus valores? Você Responde sabe? aí, gente, pra ver se isso que a gente tá falando é verdade. Vamos ver se vocês, assim como eu, tinham essa dificuldade. Me fala pelo menos um valor. Um valor seu, um valor que você tem, aquele que você não abre mão, o valor principal. Vocês sabem? Vocês sabem primeiro o que são valores, identificar os seus valores. Coloca aí pra gente, só pra gente entender como que tá. Interage. Eu acho na livraria, qual? Sim, propósito, né? Propósito, sim, quando é nas livrarias, sim. Chama propósito. Uma capa azul. O propósito, uma capa azul. Exato. Bem legal. Gente, manda pra gente ver se tá dando pra entender essa questão de valor associado no propósito. Eu sei que não é uma coisa simples, né? A Ju disse que não sabe. Ju. Beijo. Obrigada por compartilhar. Gente, é algo tão simples, né? Mas é algo simples, mas que a gente não para pra pensar. E quando para pra pensar, vê que não sabe, que não conhece, né? Algo fundamental que a gente não sabe nem identificar. Fundamental. Triste, né, gente? E é engraçado que uma pessoa que não entende dos seus valores, quando tá com uma outra pessoa que possui alguns valores diferentes dos dela, ela é tomada por um senso de cobrança, por uma necessidade de cobrar o outro. Porque aí a gente vai falar de novo de demandas emocionais, que essa pessoa ela se sente na obrigação de ser sanada emocionalmente pelo outro, quando na verdade nem ela mesma se passa, nem ela mesma se sana. Então é muito difícil, gente. Imagina se você mesmo não sabe como se sanar, uma outra pessoa, um terceiro vai entender disso. Então isso é muito complicado. O relacionamento, né? A Ju não sabe. A Ruth disse que pra ela é honestidade. Eu conheço a Ruth realmente. Obrigada, Ruth. A Marli, não sei exatamente, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Exatamente, eu não sei. O Gilson. Pelo jeito, a honestidade também, porque ele concordou com você. Verdade, honestidade é tudo. Então, nessa resposta, a gente já identifica que honestidade é um valor pra você. Olha só, né? Então, com as respostas que a gente dá pra certas situações da vida, né? Coisas que a gente aceita fazer, coisas que a gente não aceita, coisas que a gente sente prazer em fazer, coisas que não. São respostas aos nossos valores, né? Exatamente, olha só, fé e coragem. Fé e coragem, Andressa Pacheco. Andressa Pacheco tem valores fé e coragem. A Ju diz, pura verdade, eu estou aqui pensando nisso agora e eu não sei identificar meus valores. A Ju vai estar com a gente amanhã? Ju vai, né, Ju? Vai estar lá com a gente amanhã, com certeza. Estamos esperando lá, já pôs seu nome na lista. Gente, isso é sério mesmo. Quando eu me vejo nesse treinamento que eu estava, que era essa parte de identificação de valores, eu fiquei assustada comigo também, porque eu pensei que eu sabia e eu não sabia, né? E isso dá um choque, dá um desespero, porque você fala, bom, se eu não sei os meus valores claramente, como que eu tô dizendo sim, como eu tô dizendo não, como eu tô aceitando, como eu não tô aceitando, como eu tô conduzindo a minha vida, não é? Exato, e aí tem um outro ponto. Quando você descobre os seus valores, nem tudo são flores. Não mesmo. Porque às vezes você vai identificar valores que você mesmo não queria que estivesse no lugar onde eles estão. Por exemplo, um valor meu é muito exageradamente alto. Eu tenho algumas amigas que falam que a cada 10 palavras, 11 minha é respeito. Então é duas. Então, gente, aí ó, é uma rima, né? Conecta.
Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando você ama muito o respeito, às vezes ele tá lá em primeiro lugar na sua vida, mas me diz uma coisa, e Deus? Né? Em que lugar ele tá? Deus, pra mim, gente, é algo muito, muito importante, e ainda assim ele ficava abaixo do respeito. Então, quer dizer, uma pergunta que a gente pode fazer pra gente identificar o nosso valor principal e a hierarquia, né, onde que cada um tá, é falar assim, eu mataria por respeito? Eu obedeceria a Deus, mesmo que eu não tivesse, né, não conquistasse o respeito? Então, são perguntas que você faz para você mesmo. Perguntas fortes, né? Fortíssimas. Então, às vezes você vai identificar que o respeito, a honestidade, que o desejo para fama é muito mais alto do que a própria fé, do que a própria honestidade. Olha só que, desculpa, mas veio um insight. Olha só quem falou honestidade. Uma pergunta. Se o seu filho estivesse passando fome, não tivesse nada para comer e você estivesse na feira e tinha uma fruta, você pegaria a fruta para levar para ele comer ou você deixaria seu filho morrer? Reflete, não precisa responder não, tá? Não precisa responder, tá? É só perguntas que fazem a gente realmente, de verdade, achar os nossos valores, não é? Exatamente. São coisas fortes nesse ponto, né? E é engraçado, já repararam que é da gente pra gente mesmo, ou melhor, de fora pra dentro, né? Porque você pega o conhecimento, traz pra dentro, reflete e aí você lança no mundo de novo transformado. Então, é você primeiro de tudo. A gente falou ali como conhecer, como descobrir o propósito. Gente, primeira coisa, autoconhecimento. Autoconhecimento que está diretamente ligado ao conhecimento, né? Porque como a Aline falou, você não consegue resolver um problema na mesma dimensão que você o criou. Ou seja, o que você sabe te levou até onde você está hoje. Você está gostando do lugar onde você está? Você está satisfeito? Né? Algumas pessoas aí disseram que não sabem, não se sentem no propósito de vida. Então, o conhecimento que você tem hoje, talvez você esteja aí numa dificuldade financeira, você esteja numa dificuldade com o seu relacionamento, que mais? Na sua questão espiritual, na sua questão profissional. E você precisa trazer novos conhecimentos, novos caminhos, porque esse caminho que você tem, o conhecimento que você, a bagagem que você já tem para você não está sendo suficiente. Então é aí, primeiro, autoconhecimento através do conhecimento. Exatamente. E isso é muito importante, fazer aquela seleção das pessoas, né, Jaque? Porque... Ó, que bom ver a tradução antes de uma PM. Valeu, Marcos. Acompanha a gente toda terça e quinta, né? Que a gente tá super feliz com esse projeto. Gente, então, esse conhecimento é muito legal e eu tenho falado muito disso para que a gente se cerque das pessoas que também têm esse mesmo propósito, que também estão buscando, né? Eu sei que nem todo mundo tem ali no círculo familiar, né? Eu falo assim, pai, mãe, as pessoas que convivem dentro da casa com você nessa mesma mentalidade, né? E aí é onde você quer buscar e ali a casa acaba te abafando, né? Que dica você tem para esse pessoal que vive essa realidade, que quer buscar o conhecimento, mas está cercado de pessoas com o mindset contrário? Primeiro de tudo, um desejo ardente, inegociável pelo seu propósito. Em segundo lugar, o respeito, acima de tudo, pelas pessoas, pela história dela e pelos valores dela, tá? Você vai sofrer muito menos com isso. Em terceiro, a dissociação. Cada um tem o que merece. Eu mereço viver os resquícios de um erro de uma pessoa? Não. Então eu vou deixar ela viver a vida dela e eu vou viver a minha. Nunca mais não vou deixar de contribuir com ela? De maneira nenhuma. Desde que não te afete negativamente e interrompa o seu processo de desenvolvimento, você pode ajudar todo mundo, independente se o valor é parecido com o teu ou não. Até deve, tá? Até deve, porque isso também é um princípio de generosidade. Ajuda, né? E que ajuda a gente a alcançar o nosso propósito, né? E descobrir também, né? Então, o primeiro passo, você tem um desejo ardente pelo seu autoconhecimento, pelo seu propósito, pelo seu processo,
né, de desenvolvimento, ser apaixonado por ele. Gente, tem até um texto que eu escrevi numa fase muito difícil da minha vida, que o primeiro passo de uma pessoa, a fase mais bonita dela, é quando ela assume a necessidade de mudança e quando ela assume os seus processos de desenvolvimento. E apesar de muito doloroso, eu amo isso. Eu amo isso porque é a fase mais bonita. Até falei isso várias vezes pra Aline, né? A gente comentando de processos de outras pessoas até mais velhas, né? Que viveram uma vida toda assim, o propósito de vida, e hoje está entendendo a importância disso. E é uma fase muito bonita, é o romper. Então você precisa ser apaixonada por essa dor de desenvolvimento, vamos colocar assim. Do nascimento. Você tem que ver beleza na dor, gente, do desenvolvimento, tá bom? Não tem que amar a dor, não. Mas você precisa ver a beleza, desejar isso, ansiar por isso, né? E depois você respeita os valores dos outros e então você dissocia daquela situação. O que é dissociar, já? Que é você sair de dentro dela e olhar ela de cima, tá bom? Então, se alguém tiver dúvida em relação a isso, me perguntem agora, né? Ou amanhã a gente se encontra, a gente vai falar disso. Podem ir mandando perguntinhas se tiverem, tá? Que hoje a nossa live tá bem interativa, então aproveitem aí para mandar suas perguntinhas que a gente vai respondendo aqui. Exato. E uma outra coisa, gente, é a ressignificação. Quando a gente não trabalha a ressignificação, a gente se frustra muito, a gente se ressente muito com a vida. Ah, mas eu deveria ter pais diferentes. Vitimiza, né? Exato. Eu devia ter irmãos diferentes, devia ter um esposo diferente. Então, quando você não ressignifica as situações, você sofre muito com as consequências meio de novo, né? Então, primeira coisa, de novo, só sistematizando. Um desejo ardente pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento, né, pelo sacrifício que isso exige. Depois, respeito ao próximo, aquelas pessoas, aos valores das pessoas que estão à sua volta, que nem sempre terão coisas parecidas com você, né? E nem o propósito, enfim. A ressignificação das situações e depois... Opa! Pulei um. Ressignificação e depois... Ai, meu Deus, deu branco! Vamos ver se tinha alguém prestando atenção. Deixa eu testar de vocês aí. Tô brincando. Ressignificação, dissociação, tá bom, gente? A penúltima é dissociação e a última é ressignificação. Beleza? Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação a uma pergunta, a gente ainda tem 15 minutos para responder. Isso, manda aí. Gente, e é normal, né, que no nosso meio, onde a gente nasceu, né, não vão ter as pessoas com a mesma, aquela mesma mentalidade que você. Mas olha só, quando você tá nessa busca por algo, acontece isso. Gente, eu encontrei a Jaque de forma assim, Deus mesmo, entende? E nós nos descobrimos com, tipo assim, valores muito, então a gente acaba, a vida, Deus, né, coloca no nosso caminho aquelas pessoas que vão te ajudar a fortalecer essa sua mentalidade, a fortalecer essa sua busca, né? Então não pensa que o meio que eu vivo não me favorece. Começa a mudar o seu padrão, começa a mudar as suas ações, que isso vai atrair essas pessoas até você, né? Isso vai fazer uma ligação com as pessoas, e quando você vê, você vai ter amigos que estão na mesma busca que você vai descobrir pessoas no seu trabalho que têm a mesma busca que você, né? Então é só você querer buscar. A Jaque falou, a gente está numa era de muita informação, mas eu vejo muita gente acomodada, né, com a situação. Tem informação, tem live, tem vídeo, tem YouTube, tem Instagram, tem tanta coisa, e às vezes a gente fica muito acomodado, né, com aquela vida que eu levo ali. E sendo que se eu recebo essa informação e já dentro de mim começa a mudar, a mudança externa vai vir, né? As pessoas vão ser atraídas, né? De forma que você não imagina. Gente, eu descobri a Jaque num churrasco, né? Tipo assim, era muita gente, então a gente acabava que trabalha na mesma empresa, mas a gente não tinha contato.
e falando de uma pessoa que eu sou muito fã, que eu vejo muito vídeo, ela vira e me fala, já trabalhei com ele. Eu falei, oi, como assim? E aí dali a gente começou a conversar, identificou vários valores, projetos, tanto que estamos nesse projeto juntas, aqui. Mulheres Virtuosas. Então, e isso, gente, em quanto tempo? Eu acho que, gente, se eu falar pra vocês que a gente começou a conectar mesmo há 2 semanas. 2 semanas, não é? Olha só o que tá acontecendo. Pra vocês terem a ideia do poder da decisão, da união de 2 mentes com o mesmo propósito. Que seja 3, que seja 4, mas vocês entendem? Só dessa mudança da sua mentalidade, da sua decisão, você já vai conectar, as coisas vão deslanchar, as coisas vão acontecendo, porque você tá conectado. E é engraçado, gente, que o sentimento, eu acho que quem já descobriu aí o seu espaço no mundo, você acaba tendo uma sensação de lar. Sim. É quase que isso, parece que... Eu imaginava, até falo isso pro meu esposo, né? Que eu sempre imaginei que lar fosse um lugar. Mas eu descobri que primeiro é um estado de espírito e depois é alguém, né? Porque somos seres relacionados, de novo aqui falando, né? A gente já falou sobre isso. Então, eu vejo que a sensação de lar, meu Deus, esse é o meu lugar, né? Você acaba encontrando com pessoas parecidas, com missão parecida com a sua, e essa é a sensação, eu acredito que a Aline tá até de preto hoje, gente, olha aqui, a gente não combinou. É muito legal. E outra coisa muito legal que eu acho importante frisar, gente, é que vão existir sacrifícios nesse processo, mas eles não são dolorosos. Exato. Isso é a diferença, né? Existe o sacrifício, existe a renúncia, né? Nós estamos aqui fazendo uma live enquanto nós podíamos estar no churrasco, né? Enquanto nós podíamos estar no cinema, lendo um livro, né? Tô pra acabar o meu, que eu tô louca pra acabar. Então, a gente renuncia, a gente faz sacrifício, mas não é doloroso. Não tem dor, pelo contrário, tem prazer. Exatamente. Quando a gente casa, a gente descobre isso, não sei você. Mas é engraçado que a gente é tão egoísta, é criado tão, né? Que eu falo, gente, como que pode, né, uma mulher servir o esposo e se sentir feliz? Como assim? Não entendia. Não entendia de jeito maneira. Mas você acaba entendendo que o sacrifício dentro de um propósito, ele não é sacrifício, ele é apenas parte de um processo. Exatamente. Né? Ótimo. Olha só, a Nádia falou, nossa, pensei que vocês já se conheciam há muito tempo. Tá vendo? Aí, ó, testificação de novo. Amém. A Júlia falou, estão impactando de uma forma super positiva. Amém. Que Deus abençoe e cada vez a gente possa servir mais. A Júlia tá no grupo? Já não. A Júlia tá viajando, né, Júlia? Volta logo dessa fortaleza aí pra você participar com a gente dos nossos movimentos. Mas no grupo do WhatsApp você tá, né, Júlia? Né, Júlia? Tá, acho que tá. Gente, então, mais algum adentro? Eu acho que é isso, gente. Mandem perguntas, que a gente Perguntem, que a gente tem 10 minutos. E lembrando para quem entrou agora que amanhã nós faremos um encontro presencial aqui em Uberlândia, onde a gente vai falar sobre o tema propósito, onde a gente vai falar sobre os valores, princípios e o lugar que eu ocupo hoje no mundo, não é? Nós vamos fazer atividades para poder identificar esses valores realmente. Vai ser muito especial, lógico que tudo que a gente faz é embasado na palavra de Deus, porque quem nos uniu foi Deus, quem dá a direção é Deus, então a gente está num projeto missionário mesmo, então tem esse fundamento da palavra de Deus. E nós, para quem é de Uberlândia, que ainda não fez sua inscrição, me manda no direct, é gratuito, mas eu preciso fazer a inscrição porque tem só algumas vagas, nosso lugar ainda é limitado, o próximo, se Deus quiser, será maior, caberá mais pessoas. Quem não é de Uberlândia, live, 19 horas, a gente vai transmitir pra vocês. Legal. Tá? Ô Gilson, o que você acha da gente ter um encontro desse pra homens? Fala aí a sua opinião. É verdade, o que vocês acham da gente lançar Homens Valorosos? Adorei o nome. Adorei o nome. Gostei muito. Ó, a Júlia chega amanhã, às 18 horas, querem me encontro. Júlia, te espero lá, hein? Amanhã, 19 horas, dá tempo.
Legal. Fala aí, Gilson, se tiver mais algum homem, ó, o José Neto Peixoto, o que vocês acham da ideia de fazermos o Homens Valorosos? O que vocês acham, gente? Essa é um Dê aí a ideia de vocês, a opinião de vocês, pra gente já ir orando e ver os caminhos que Deus toma pra gente poder entender. Isso seria muito top. Gostei dessa ideia. Obrigada, Gilson. Então. Obrigada por compartilhar. Gente, então é isso, né? 19h50. 19h50, 10 minutos, vai dar tempo sim. Vamos então recapitular. A gente falou um pouquinho sobre o propósito, né? A importância de descobrir o propósito para nossa vida, né? A diferença que isso faz, que é imensa, que é o saber para que nasceu, né? Falamos também que porque existe hoje mais busca pelo propósito do que antigamente. Exato. Né? Por causa das informações, né? Por causa de toda essa busca que hoje as pessoas têm, informações, conhecimentos e gera... Exato, exatamente isso. Gente, eu lembrei de algo muito, muito importante. Vocês concordam que nós somos resultado dos nossos pais no lado negativo? Sim ou não? Sim. Eu tenho certeza que muita gente vai falar que sim. Coitada, minha mãe tá aí, mãe, te amo. Mas, gente, vocês concordam que assim como teve uma responsabilidade negativa, teve uma responsabilidade positiva também? Então, assim, ó, quando a gente começa a descobrir essas coisas, que nós somos resultado de crenças de pessoas da nossa família, resultado do meio, enfim, é comum a gente ser tomado por um ressentimento. Mas, gente, isso daí, o ressentimento vai nos atrasar no nosso processo. Tá? De nada tem a ver ressentimento com o caminho de descoberta do propósito. Isso vai acabar tirando a gente do foco. Então, gente, gratidão. Tá? Gratidão à história é muito difícil. Eu sei que muita gente tem uma história difícil para contar, sofreu muito na vida por causa de erro de pai e mãe, por causa de erro de familiares, né? Ou mesmo aquelas pessoas que sofreram bullying na escola, né? Tem muita gente ferida até hoje que se trava em relacionamentos por causa de bullying, né? Que ficam, enfim, isso daí traz muitas consequências. Tem vários estudos que comprovam isso. Então, primeiro passo não, né? Depois dos primeiros passos, a gratidão, isso é a base, tá? Olha só, aconteceu isso e aquilo, vou colocar aqui, tem muita situação de abuso na infância, olha só, fui abusado, mas eu fui consequência disso. Então, ser tomado por um sentimento de gratidão facilita muito a nossa descoberta em rumo ao propósito. Até porque, gente, você dá amor, você dá... como que eu posso... Você se dedicar ao próximo não combina nada com ressentimento. Não tem como, né? Nem tem como eu querer ali viver viver a palavra de Deus, né? Viver os mandamentos e ter ressentimento, ter esse tipo de sentimento. É onde as coisas travam na nossa vida. Né? Quando a gente não cumpre princípios bíblicos, as coisas na nossa vida, elas travam. E a autorresponsabilidade, né, já que é ligada a isso, né? Total. É tudo, né, na verdade. E quem não sabe o que é autorresponsabilidade, gente, é você ser responsável daqui pra frente, né? Com a ressignificação ali que a gente falou, vendo o lado bom das coisas sempre, é daqui pra frente. Já que parece ser tão fácil você falando, parece que você nem sofre com isso, né, gente? Pois nesse processo, às vezes até a gente que estuda, que entende disso, já é difícil, já se pega às vezes nisso. Imagina uma pessoa que nunca viveu isso, né? Então, primeira coisa, doído, a né? base é a gratidão, né? Depois das primeiras coisas ali, a gratidão. Isso, agradecer e ser autorresponsável, né? Saber que tem essa frasezinha da autorresponsabilidade é uma frase que me doeu muito, né? Que foi quando alguém falou pra mim que eu estou no lugar que eu mereço estar. E eu não estava num lugar confortável, não estava num lugar que eu gostava, né? E aí, essa frase me fez refletir, poxa, se eu estou no lugar que eu mereço estar e eu não estou feliz com esse lugar, então é hora de mudar, né? É hora de assumir o volante da minha vida e caminhar ele rumo ao meu destino, né? E não deixar que, às vezes, todas essas, né? A família, o pai, a mãe, tudo que ocasionou
não, eu sou assim porque minha mãe era, eu sou assim porque meu pai fez isso, eu sou assim, né? Então, gratidão, né? A base. Tiro o ressentimento, dou a gratidão e coloco o meu autorresponsabilidade em tudo isso para poder seguir, né? Exatamente. Gratidão. Julgamento atrasa muito o processo da gente. Com A gente certeza. entendendo isso, acho que as coisas vão ser bem mais simples. Com certeza, e isso é uma coisa, gente, que é séria, tá? Eu passei uma das várias fases da minha vida e uma delas eu estava vivendo um momento muito difícil e eu olhava as minhas dificuldades, olhava os meus erros, mas eu também ficava olhando o erro dos outros. Mas fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. Não colocando a justificativa do meu caso na deles, mas olhando eles. E Deus me deu uma corrigida. Então isso é realmente algo que não é do agrado de Deus, né? No meu caso, estou contando para testificar mesmo. Deus falou, olha, cada um cuida da sua vida, você não conhece a vida dele, então não julga, fica quieta. Foi assim as palavras de Deus para comigo. Então, gente, julgamento não agrada a Deus e isso trava a sua vida também. Perfeito, a Aline falou ali, você está no lugar onde você deveria estar. A gente pode usar isso também. Você tem o casamento que você merece, você tem o carro que você merece, você tem a vida financeira que você merece. Então, entender isso é o primeiro passo para você entender o autoconhecimento em busca do seu propósito. Então, cada um tem a vida que merece. É um princípio de um autor muito famoso que é o Paulo Vieira, Dr. Paulo Vieira. Ele é maravilhoso, gente. Vocês podem pegar materiais dele na internet para estudar, que ele é muito bom. Tem muito vídeo dele no YouTube, Paulo Vieira. Dr. Paulo Vieira. E ele fala muito disso, da autorresponsabilidade. Cada um ocupa o espaço no mundo que merece. Mas eu sou resultado da situação, porque meu pai... Não. Tem história, a gente não duvida, a gente sabe que realmente tem um fundo, tem todo um histórico para você estar onde você está. Mas foi aquilo que a Aline falou, assume o seu leme, assume a condição da sua vida, a condução da sua vida. Né? Assume o volante aí, pega a primeira e vai embora. Exatamente. Esquece a ré. Se não tá feliz com esse rumo, né? Então dê um novo rumo. Dê a decisão, mas o poder da decisão, né? A decisão é sua e a mudança tem que ser sua, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, não tô satisfeito com o meu casamento, isso aqui. Mas já experimentou mudar você? Exato. Experimenta mudar você pra ver se não vai mudar a situação. Meu Deus, e como muda? Gente, vou falar uma coisa aqui. Quando a gente fala muito de Deus, muito da palavra, gente, isso de nada tem a ver com igreja, tá bom? Nada tem a ver com igreja. Igreja é maravilhoso, ali é um lugar pra gente, no meu entendimento, tá? É um lugar onde a gente congrega, onde a gente expressa, onde a gente dá. É comum a gente ver a galera buscando, às vezes, uma religião pra receber. Então, eu penso que a nossa construção toda é feita fora da igreja. Então, eu tenho certeza que essa construção que a Aline fez foi fora da igreja, meditando ali na palavra, uma vida em comunhão com Deus diariamente. Então, assim, às vezes você não quer ir para uma igreja, você não quer ter uma religião. Gente, de verdade, eu recomendo a palavra porque ela transformou a minha vida. Tá, mas foi comigo. Eu vejo ela transformando a vida de muitas e muitas outras pessoas. Mas não necessariamente, quando você entende esses princípios também são cristãos. Antes de ter o coaching, tinha Cristo. Então, que era um grande coach. Gente, como era coach não Cristo? Tudo ele perguntava. O que o coach Não, é engraçado quando a pessoa chega na sua frente pra fazer sessão, ela pergunta, eu vim aqui entender, descobrir o que eu devo fazer na minha vida. Aí o coach começa a perguntar. Ela fala assim, e o que você quer fazer da sua vida? O que você deve fazer da sua vida? Perguntas. Sabe, porque ninguém tem o direito de definir destino de ninguém. Isso é o maior crime espiritual que existe na vida. Alguém falar o que você deve ou não deve fazer. Porque Cristo foi a única coisa que Cristo não fez. Ele não falou, você tem que fazer isso. Não. Pelo contrário, ele lançava histórias, lançava parábolas para que cada um, dentro da sua mentalidade, entendesse aquilo que ele estava falando na sua individualidade.
Então, é o maior crime que a gente pode fazer é querer condicionar uma pessoa. Faça isso, faça aquilo, você tem que fazer aquilo. É um perigo isso quando você pega uma pessoa e fala assim, ó, você tem que fazer aquilo. Né? Então, é muito perigoso. Tem então, que nada, né? Tem que nada. Então, igreja, gente, é maravilhoso. Eu aqui em Uberlândia também estou descobrindo uma muito boa, que eu congrego, que eu dou o meu melhor a Deus. Mas não é condicionamento para você viver uma vida na palavra, tá bom? A palavra em si, ela basta. Tem muitos vídeos também, ensino bíblico em internet, que eu aproveitei muito durante muito tempo da minha vida, porque era uma época que eu viajava muito, não tinha tempo para congregar, mas eu sabia, eu comigo mesmo entendia a importância de ter uma comunhão diretamente com Deus, tá bom? Então, teve a Neidinha perguntou à nossa igreja. Então é isso, Neidinha, a gente fala muito de Deus, muito da palavra de Deus, mas a nossa crença não está ligada à instituição religiosa, tá bom? Gente, então tá acabando, eu queria agradecer, né, Jaque? Eu queria agradecer. Vamos agradecer a todos vocês por essa companhia. A gente se vê amanhã para quem é de fora aqui na live e quem é do grupo aqui em Uberlândia. Eba!